dê um basta. É uma frase tão simples, mas se você for refletir, ela tem uma profundidade gigantesca. Dê um basta todas as vezes quando você procrastina para fazer o que precisa ser feito. Dê um basta todas as vezes quando você começa algo e não termina. Dê um basta quando o seu ego começa a subir e você achar que é melhor que os outros. Dê um basta quando você acha que não é necessário se espiritualizar e ficar mais próximo a Deus. Dê um basta todas as vezes quando você ignora quando alguém precisa da sua ajuda. Você sabe que a pessoa precisa da sua ajuda. Então, a palavra dê um basta na pobreza, na ignorância, na arrogância, né? E é isso, cara. Eu penso que na nossa vida a gente precisa dar um basta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Fala Em, o único podcast onde o apresentador que vos fala tem que tomar cuidado para não falar mais do que os convidados. E hoje é uma honra receber Tom Dimas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A honra é toda minha. É sempre um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco daquilo que faz a gente estar aqui, né? Que incrível. Gratidão, a gente já estava conversando um pouco em off, então, assim, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Vamos aqui tentar bater um papo que a gente consiga extrair o melhor das nossas histórias e poder compartilhar isso com quem está nos assistindo. Legal. Então, eu sempre gosto de trazer o podcast já avivando um pouco nossa memória. Sim. Quais são as suas primeiras lembranças ali da sua infância? Aquela coisa que, assim, quando eu falo, às vezes, o pessoal pergunta, pô, Lucas, mas qual? Eu falei, não, a primeira. O que você lembra quando você fala assim, poxa, eu queria lembrar minha infância? Qual a primeira coisa que vem à sua mente? Honestamente, cara, a minha infância ela não foi tão legal, né? Uhum. Então, assim, eu lembro da minha família no Sem Terra. Uhum. Não sei se você conhece o movimento Sim. Sem Terra, MST. Meu pai, ele era líder daquele movimento. Lembro da gente passando um perrengue grande no meio do mato, correndo para lá e para cá, e chovia bastante. E na lona, a gente morava de lona, Uhum. aí ficava aquelas poças d'água na lona, grandona, aí tinha que furar. Caramba. Na visão da criança, que dali era um pouco meio engraçado e legal, né? Mas olhando para um outro contexto, você fala, meu Deus do céu. Caramba. Teve outras coisas também, mas é uma coisa que marca muito a minha vida, aquele momento ali, né? Aquele momento e aquelas circunstâncias que você mencionou sobre isso. E em que momento você percebe essa transição em relação da infância para a adolescência? Como foi para você essa sensação de, poxa, peraí, agora não é mais aquelas coisinhas de menino, de criança? Em que momento isso começa a ficar, assim, perceptível para você? Que eu falo que isso é muito de cada pessoa, esse amadurecimento e essa fase, né? Como que foi isso? Sim. Eu lembro uma vez que o meu padrasto, ele virou para mim e falou, olha, você tá chegando uma certa... Ele falou para mim e pro meu irmão, você tá chegando uma idade a qual você vai querer ter razão com tudo. Lembre-se que eu já tive na sua idade, enquanto você estiver debaixo aqui do meu telhado, ele falava, provou do meu feijão, prova do meu cinturão. Ou seja, é uma forma de dizer que enquanto você está debaixo desse teto aqui, quem manda sou eu. Então ali foi quando eu comecei a entender que eu tô crescendo. E literalmente, na minha cabeça, eu tinha razão sobre tudo, né? Adolescente quer ter razão sobre tudo. E daí foi vendo algumas coisas, mas com relação a responsabilidades, foi surgindo, a seriedade com compromissos, desejos, mudanças de mentalidade corporal, e a gente foi seguindo, cara. E você mencionou agora, você vem de quantos irmãos? 4. 4 irmãos. Eu, Samuel, Esté e Cássio. Não, são 3. Eu sou o quarto. E você é o mais novo, mais velho? Sou do meio. Saiu do meio? É o que o pessoal fica naquela transição ali do mais velho que chegou e às vezes fala, poxa, não foi tão pesado igual foi comigo e também não é igual ao mais novo.
Eu vejo que o mais novo, que a Esté teve mais regalias, né? Ela e o Cássio. Uhum. Eu que tô ali no meio ali... Pegou aquela transição ali do mais velho ali. Fica no canto ali. Não é nem um primogênito, mas também não é. Mas tudo bem. Isso é muito incrível, né? Que é uma relação que a gente brinca, mas é incrível como isso acontece, né? Como às vezes, e é muito padrão comum. Com toda a família. É comum, é muito comum. E em que momento pro Tom começa essa questão agora, tipo, já, igual você falou, né? Todas essas mudanças. E você falou que internamente você queria ter realmente razão, né? Você fala, pô, eu tenho razão nisso aqui eu tô... Mas e a questão dessa percepção de personalidade? Fala, não, agora é o momento de eu ficar mais de boa, ou você era muito agitado, festa, ou mais tranquilo? Como que foi essa de novo, né? Essa percepção desses novos momentos? Olha, eu era muito revoltado, acho que essa é a palavra, né? Assim, muito revoltado com a situação que a gente vivia e muito reflexivo. Não é aquele revoltado de sair quebrando tudo. Eu ficava refletindo na situação que eu vivia, na condição que a minha família vivia, e eu ficava meio isolado, resguardado, sabe? Meio... É um inconformismo, né? Isso. Parece que ele fica remoendo dentro exatamente, da gente, inconformismo. Aí eu fui crescendo e descobri que eu sou melancólico. Isso é um comportamento de um melancólico, né? De captar as informações visual, auditiva, sensoriais e guardar para si e ficar ali remoendo aquilo dali. Né? Então, eu era um adolescente, uma criança bem inconformado com a situação que eu tinha e ficava me perguntando sempre, poxa, por que disso? Pô, isso não é para ser assim. Isso me fez ficar sempre resguardado sobre as coisas, mas sempre também buscando uma oportunidade para poder mudar a situação que eu estava vivendo. Eu nunca fiquei revoltado por uma situação e fiquei olhando ela lá, não, preciso mudar essa parada aqui. Né? É aquela coisa, né? Não tá do jeito que me agrada, então eu vou correr atrás de alguma forma para aquilo mudar, não é? Sim. Ficar... Pô, que bacana. E tudo isso que você está mencionando, em que momento você toma essa mudança para si? Porque, assim, eu vi que na sua história, eu sei que na sua história, em determinado momento, você mudou até de cidade, né? Você mudou nessa condição que você estava falando de inconformidade. E como foi essa mudança para você? Porque foi aos 15 anos, certo? Foi. Então, foi. como foi esse momento também baseado em, poxa, muda muita coisa, né, nisso tudo? Eu penso que foi um momento libertador, porque assim, ó, eu morava numa cidade de 7 mil habitantes chamada Cabeceiras do Goiás. Cara, é de prática uma cidade de 7 mil habitantes não haver muita evolução. É aquela cidade onde você nasce, cresce e morre lá. Né? Então, eu sempre quis sair de lá porque eu via que se eu saísse daquela cidade, eu ia prosperar, eu ia vencer, sei lá, ia mudar a minha vida. Então, quando eu saí de casa com os meus 14, 15 anos de idade, eu senti que eu só preciso dar oportunidade agora. Eu vou dar meu máximo. Mas aí teve muitos altos e baixos que fizeram com que eu me tornasse quem eu sou hoje, né? Mas sempre com um sentimento de inconformidade. Eu sempre tive esse sentimento de inconformidade, mas também com o comprometimento em transformar a minha realidade, a minha vida, a vida da minha família, enfim, né, estourar, vencer na vida. Acho que o português é, cara, eu quero vencer na vida, não quero ser qualquer um, né? Eu quero fazer esse trem virar, eu quero me tornar uma pessoa próspera, rica. Eu sempre falo, cara, eu quero ser rico. Eu não sei como, mas eu quero ser rico. E ir atrás. Não, e isso é muito louco, porque você percebe que a grande diferença, eu vejo dessa forma, e queria muito saber da sua opinião, que esse inconformismo que faz as pessoas terem resultados de verdade, vamos dizer assim. Porque tem muita gente que fala assim, poxa, eu quero ser rico também. Tá, mas o que você está fazendo para isso? Não tem essa condição, às vezes, de tipo, igual você mencionou, não. Eu vou buscar porque eu quero alcançar isso. Sim. E às vezes falta exatamente essa vontade, tipo assim, falar que, eu quero amanhã ter 1 milhão na minha conta. Tá, acho que para todo mundo que a gente perguntar vai falar sobre isso. Com certeza. Mas o que você está fazendo para ter esse 1 milhão? Sim. E é por isso muito que eu falo sobre essa questão das pessoas ouvirem histórias. E é uma coisa muito comum.
entre todo mundo que conseguiu alcançar os resultados, isso que você mencionou, dessa inconformidade. Independente da história, de falar, meu, eu não estava conformado com a situação que eu estava. Então, eu tinha que fazer algo diferente. Sim. Igual você mencionou, de altos e baixos, né? Meu, a vida é isso, só que... Poxa, e como que foi esse início desse momento, mesmo com esses altos e baixos? O que você pode compartilhar com a gente no sentido de, poxa, isso aqui fez a diferença? Porque tem um outro ponto também. Eu acho que às vezes tem derrotas que a gente toma da vida, algumas coisas que acontecem, que muda totalmente o nosso futuro por causa daquela derrota momentânea. Aquilo Sim. que, putz, Mas é necessário você passar por aquilo dali, né? Eu sempre Sim. vi que existem momentos na nossa vida que você passa por eventos emocionais que é necessário para aquilo ali moldar você, lapidar você, né? E uma das questões principais que me pega até hoje é observar que lá atrás, até quando eu estava tendo uma postura que não era necessária tomar aquela postura, eu estava sendo um dono de algo que eu não era. Por exemplo, eu estava empreendendo em CNPJs diferentes. Por quê? Porque eu queria ser rico. Então, para eu ser rico, eu preciso cuidar do negócio como se fosse meu. Então, sempre me empenhava muito mais do que outras pessoas. Então, um dos pontos, respondendo a sua pergunta, é um dos pontos que nessa jornada me traz muita clareza do porquê que eu estou aqui. Ter levado a sério até quando eu não tinha nada. Né? E ali foi moldando, me preparando para chegar na situação que eu estou hoje. E é muito incrível isso, né? Porque as pessoas acreditam muito também nessa condição, né? Se é para trabalhar para os outros, é dos outros, não é mesmo? Sim, sim. Não, cara, a gente tem que entender que se você trabalha para alguém, você é um processo de preparação para você chegar no seu próprio negócio. Sim. Né? Já tiveram momentos de eu me empenhar tanto no negócio de outra pessoa que a pessoa virar para mim e falar, você tá maluco? E realmente eu tava maluco mesmo, porque seu horário de sair era 5, eu tava lá 6:30, batendo a meta, vendo o que eu podia fazer. Hoje em dia, no meu negócio, eu tenho a liberdade de poder sair cedo ou sair tarde, né? Mas o quê? Se eu não tivesse feito lá atrás, eu não estaria aqui hoje. Exato, você não teria construído esse caminho. Sim. E muito bacana você falar sobre isso, porque também mostra uma outra coisa, que é a questão da busca, né? Dessa questão de, puta, eu vou atrás disso, eu vou atrás disso, eu vou atrás disso. E trazendo um pouco mais recente, essa questão de empreender com digital, ela vem para você de maneira natural ou foi algo que você viu alguma coisa? Que uma coisa que você mencionou, que eu acho muito importante também, que as pessoas às vezes não param para pensar sobre isso. Ambiente. Sim. Que ambiente que você tá? Que você mencionou. Você, poxa, eu precisava sair porque eu tinha a certeza que fora daquele ambiente eu teria resultados diferentes. Então, isso é muito louco, né? E também de uma coragem que, assim, pô, você era novo. Sim. Não, tipo... Não que você não vai pegar um adolescente de 14, 15 anos e vou olhar para ele e vai falar, e ele virar para você e dizer que ele quer ser rico e vai te mostrar um plano pronto. Não. Ou que ele está determinado a ser rico. Você não vai. O cara quer dormir até tarde, matar a aula. É isso. É muito sobre isso. Mas trazendo para essa sua trajetória profissional até o digital chegar para você. Então, qual foi essa trajetória? Porque assim, você trabalhou em algumas áreas, igual você mencionou, e até você chegar no ponto de falar, poxa, não, acho que isso aqui é para mim. Como foi essa transição para você e até esse momento? Olha, acho que como toda história, a gente tem que iniciar do começo. Ponto número 1, eu sempre odiei a pobreza, sobre todas as coisas. Assim, eu odiava a pobreza, mas não é de uma forma gourmetizada. Não, eu literalmente detestava. É tanto que eu trabalhava enlouquecidamente para poder mudar a minha realidade. Mas eu trabalhava do jeito errado, que é o jeito braçal. Não colocava a minha cabeça para poder pensar em como aumentar a minha renda, né? E eu lembro que, de tanto odiar a pobreza, eu já cheguei a trabalhar foi 3 empregos, cara. É tipo o Julius mesmo, ali do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Caramba! Eu trabalhava na época de bombeiro civil, fazia bico dando aula para bombeiro civil. Depois eu ia dar aula de segurança patrimonial desarmado para ganhar ali seus R$ 3.800.
em um período, trabalhando enlouquecidamente, né? Caramba. Pagando ali as parcelas para eu e minha esposa casar. E eu nunca olhei para a minha condição financeira e falei, cara, isso aqui tá bom. Não, sempre eu falo, a nossa conta sempre cabe mais. Sempre cabe mais. Então, para caber mais, eu preciso trabalhar bastante. Só que daí chegou um certo tempo que as portas se fecharam todas. Minha esposa desempregada, e eu ganhando só o salário do meu atual trabalho, com a dívida de 20 mil reais. Eu odiando a pobreza, comendo arroz e aquele hambúrguerzinho que você compra no mercado. Eu falei, meu amigo, não dá. Não dá. Eu não consigo levar minha esposa para poder comer uma batata frita, cara. Não, eu estava começando a me sentir inútil. Caramba. Sabe? Eu não estava conseguindo fazer o meu papel de homem. Sim. Né? Poxa, eu não consigo levar minha esposa para poder comer uma batata frita, cara, porque eu não tenho dinheiro para isso. Naquele dia eu virei e falei, eu preciso fazer uma renda extra. Eu preciso fazer uma renda extra. Preciso trabalhar, fazer uma renda extra. Foi daí que eu vi algo na internet sobre fazer dinheiro com a internet. Aí eu falei, cara, que dia? Fazer dinheiro na internet? Não, cara. Aí enganar outro, sou. Só que o dia foi passando, aquele negócio ficou na minha cabeça como se fosse um anjinho e um demôniozinho. Ah, isso aqui é furada, não vai. E graças a Deus, né, eu segui essa intuição, essa voz do Espírito Santo, e eu comecei a me empenhar no mercado digital. Né? E daí as coisas foram fluindo. É tanto que as coisas foram fluindo, né? Tanto que eu fiz a minha primeira venda. Tá? Eu lembro que eu fiz a minha primeira vendinha com 2 meses que eu iniciei no mercado digital. Foi R$12, se eu não me engano. Eu vendi um e-book para poder pegar. É um e-book, é um livro digital. Né? É um e-book para poder pegar mestre naquele joguinho do tirinho do Free Fire, sabe? Sim. Eu falei, cara, não é possível. Que alguém pagou. Não, assim. Eu fiquei de boca aberta porque eu vendi um produto que não era meu. Eu não tinha estoque. Eu não paguei para poder ter aquele produto. E eu fiz R$12. Eu falei, cara, se eu fiz R$12 trabalhando em casa, meu amigo, zerei o game. Virou a chavinha. Eu falei, eu só preciso me empenhar nisso daqui. Se eu me empenhar nisso aqui, eu vou conseguir chegar no meu objetivo final, que é de ficar rico. Aí a gente foi indo. Aí eu fiz uma renda extra. Quando eu bati ali numa renda extra, eu lembro que eu fiz meus R$600. Eu falei, cara, é isso aqui. Porque eu falei, é só injetar energia e tempo. Né? E foi. Isso é muito louco, porque é uma coisa que a gente costuma dizer, né? Que são histórias que às vezes, igual você falou, foram R$12 que mudou. Foi. De falar assim, pô, peraí, tem um caminho aqui. É muito louco isso que você está falando, que eu, quando chegou a pandemia, eu era CLT e tal, e aí eu fui afastado, muitas empresas fecharam, eu fui afastado e minha esposa falou assim para mim, Lucas, mano, você vai ficar em casa, você vai ficar, tá acostumado a trabalhar 16 horas todo dia, você vai ficar todo dia em casa, arruma alguma coisa para você fazer. E aí eu falei, vou gravar vídeo pro YouTube. Eu sempre gostei muito de tecnologia e tal, vou gravar vídeo pro YouTube. Comprei uma câmera, tipo assim, vou fazer direito. Comprei câmera, computador e tal. E um dos vídeos, eu estudava muito para escrever, eu fui estudar exatamente sobre as pessoas que vendiam curso na internet. Mano, eu fiz um vídeo assim, 6 minutos de vídeo, destruindo a galera tipo, tava naquela época que deu um boom, teve muita gente que ficou milionária. No meio da pandemia. Não, comecinho da pandemia, teve muita gente que ganhou muito dinheiro. Eu fui uma dessas pessoas, eu fiquei milionário no meio da pandemia, cara. Aí eu fiz esse vídeo e a gente tava conversando sobre eles, e eu tive a oportunidade de conhecer o Carlos, e o Carlos falou assim, poxa, vai ter um churrasco na casa do meu pai? Você não quer ir lá? Vamos lá, tal. Então, no churrasco, sentei na mesa assim, e o Vitor estava sentado, o final do Vitor estava sentado na mesa, e o celular dele, mano, o tempo todo, prim, 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 prim. Eu falei, mano, que é isso? Que isso? E aí, tipo, a hora que a gente parou assim, eu perguntei pra ele, falei, não, desculpa, mas seu celular, tipo, fazendo barulho de moeda, é algum jogo, alguma coisa? Porque ele colocou o som de dinheiro, foi algum jogo, alguma coisa? Ele falou, não, eu vivo do digital. Isso aqui é que a gente tava num lançamento, aí ele mostrou o celular assim, enquanto ele tava falando comigo, subindo um monte de notificação. Eu falei, não, peraí,
tem gente fazendo isso aqui. E até então eu só estava olhando com aquele olhar de quem olha de fora, não conhecia ninguém, não testei o processo para entender. Só que aí, a hora que ele começou a me explicar, eu falei, poxa, peraí, tem um negócio aqui acontecendo. E a agência nasceu nessa conversa. Tipo assim, pô, eu posso fazer isso aqui. Dá para fazer um negócio sério e fazendo as coisas acontecer. E aí foi o que eu falei. Mas chegou também dessa mesma forma, de falar, mano, como? Ganhar dinheiro na internet? De uma forma meio que inusitada, né? Aí eu achava que era golpe, cara. Era meio inalcançável fazer dinheiro com a internet. Hoje em dia eu falo, cara, isso é muito óbvio. Sim. Todo mundo já comprou alguma coisa na internet. Enquanto um compra, o outro vende. Se você vende, você faz dinheiro. Não é um bicho de cabeça. Só tem um produto, anuncia para quem quer comprar. E é tipo essa você fala, caramba, é essa lógica. É isso mesmo, cara. É isso. É que as pessoas, elas inventam muita coisa. Eu falo para todo mundo, cara, se tu quer vender na internet, tenha 3 pilares. Ponto 1. Um produto que resolva o problema de alguém. Segundo, uma boa cópia, que no caso é a arte de você convencer alguém a comprar o seu produto, utilizando texto, áudio, vídeo. E o outro é o tráfego, que é a arte de você atrair, trazer ou direcionar o seu produto para público que tem interesse em comprar aquele produto. Sim. Se você tem esses 3 pilares, meu amigo, não tem como você pedir pro seu patrão, nem pedir, tchauzinho, vou viver meu sonho, cara. É muito louco isso. E agora também, já trazendo para esse segundo momento que você comentou, eu gosto muito de trazer essa percepção. Olhando hoje, o tom de hoje, olhando para aquele momento que você alcançou os seus primeiros grandes objetivos. Não falo que, poxa, todo mundo, eu acredito que você deve ter uma lista ainda de grandes a alcançar, Sim. que isso é muito sobre objetivo e sobre estar inconformado com, tipo, e inconformismo não é só de estar no ruim, não, poxa, você mencionou, né? A conta cabe mais. Se cabe mais, Sim. você precisa Sim. agir para isso. A pessoa fala, se você já é milionário, por que você vende curso? Porque uma conta que cabe 1 milhão, cabe 2 milhões. Exatamente. E como foi a sensação de olhar hoje e falar assim, poxa, Lucas, eu lembro desse momento, assim, que, poxa, eu alcancei eu pude comprar determinada coisa ou fazer determinada coisa que me marcou. Porque, igual você falou, a venda foi a de R$12. E a aquisição? Você fala assim, aquele sentimento que, poxa, aquele dia ali eu senti que realmente eu estava alcançando, eu estava no caminho que eu sempre quis. Brother, eu tô empreendendo no mercado digital tem 4 anos e 8 meses aproximadamente. Eu já comprei carro de quase R$1 milhão, casa, apartamento, casa para mãe, carro para o vô, relógio caro, tênis caro. O único momento que me faz refletir, por incrível que pareça, é quando eu consigo entrar no mercado com minha esposa e encher carrinho de compra e precisar pagar sem olhar o preço. Por Deus, tá no céu. Puta, que louco. Pode parecer clichê. Não, mas é porque muito é uma das louco. coisas assim, pra mim isso é uma ostentação de um tamanho. e assim, é sem vaidade. Sim. Sem vaidade, porque assim, às vezes eu e a minha esposa, a gente faz compra juntos algumas vezes, né? E quando a gente vê aquele monte de coisa no carrinho, eu falo, cara, eu zerei a vida. Toda vez eu falo, eu zerei a vida. Toda vez eu falo, cara, eu zerei a vida. Zerei a vida. Porque aquele era o meu sonho, cara. Era o que eu nunca desejei, assim, ter um carro super esportivo do fundo da minha alma e eu vou lutar e batalhar para aquilo. Não, cara. O que eu desejava era poder pegar eu e minha esposa, entrar no mercado e falar, fia, pega tudo que você quiser. Acabou. E hoje, quando eu consigo fazer isso, eu lembro do que realmente importa, sabe? Puta, que louco. Valeu a pena. Mano, e isso é muito louco, porque assim, igual você comentou, acho que não tem clichê sobre isso, porque é uma percepção que é sua, mano, é muito sua. Esses dias eu fiz essa mesma pergunta aqui para um convidado, ele falou um negócio que eu falei, Mônica, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou, Lucas, meu objetivo de riqueza é muito simples. Eu falei, qual que é o seu objetivo de riqueza? Ele falou, meu objetivo de riqueza é que se a gente tá aqui agora, eu quiser sair daqui com a minha esposa, ir num balcão no aeroporto e falar assim, eu quero ir pra Itália. Não perguntar o preço, qual que é o próximo voo? Nossa. Aí ele falou assim, pode parecer besteira, porque eu já alcancei o carro, moro numa casa legal, eu tenho outras condições, mas ele falou assim, o meu próximo objetivo não é o carro de 2 milhões,
É de eu poder proporcionar uma coisa que aí ele falou, eu lembro quando eu era criança, mano, viajar era um negócio absurdo, tipo assim, meus pais faziam de tudo pra gente poder estar junto, mas era um negócio que, tipo assim, e é o que você acabou de falar, às vezes é uma percepção de momentos e você poder olhar e falar, pô, eu posso colocar o que eu quiser dentro desse carrinho aqui e tá top. Mas, cara, é porque eu penso que isso vai muito com o seu grau de maturidade. Se você vira para um adolescente ou para um adulto que tem uma mentalidade de adolescente, ele sempre vai visar o bem material. Não, é o carrão, é a casona, é o relógio, é o tênis, né? Agora, quando você amadurece e você começa a trazer a importância para coisas que o dinheiro dele não compra, que são experiências e momentos, é aí que você vê realmente onde é que está o princípio, o valor, a ética moral e o caráter da pessoa. Né? Eu falei isso para você porque realmente essa é a mais pura verdade. O único momento que eu me sinto rico é quando eu entro no mercado e faço uma compra assim, sem olhar o preço. É aquele momento que eu falo, isso aqui é ostentação. Acho que a minha criança interior, ela floresce quando eu abro a porta tem aquele monte de Danone e falo, meu amigo, pega tudo. Pega tudo. Depois você se lasca na academia, mas pega tudo. Não, isso é muito louco, porque, mano, é a experiência, é a sensação. Mano, é o que te traz essa, vamos dizer assim, essa euforia desse momento de poder falar, mano, é muito louco. E dentro dessas características que você está mencionando, como que o Tom leva a questão, e se você acredita que essa condição é crucial para isso, lendo o seu Farms ali, eu já acredito que tem esse direcionamento, mas como que você hoje mede a questão de, tipo assim, pô, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha mente, eu tenho que cuidar do meu espiritual. Como é essa concepção para você hoje? Como você imagina que, poxa, não, isso aqui para mim é o ideal? Lógico, aqui a gente não está falando de, poxa, o seu ideal é seu ideal. Sim. Mas como que você hoje reflete sobre isso? Como você se posiciona quanto a isso? Eu penso que a nossa mente é a materialização do nosso corpo. O nosso corpo é a materialização da nossa mente. Pode até parecer uma frase clichê, mas se você cuida do externo, né, você também se importa muito com o seu interno. Desde a parte da sua saúde emocional, desde a sua parte da sua saúde espiritual. Então eu sempre busco estar lendo algo que vai enriquecer a minha mente, porque o cérebro ele é um músculo e quanto mais você lê, mais você estuda, ele fica forte. Né? É por isso que nesses últimos anos você vê um monte de gente frágil emocionalmente. Por quê? Porque eles não exercitaram, né, o seu cérebro. E acho que, se eu não me engano, em 2024 agora, a palavra, né, que foi a palavra do ano segundo a Forbes, foi o cérebro podre. São pessoas que não têm profundidade sobre tema algum, são pessoas que não exercitam a sua mente, o seu cérebro, e acaba criando-se uma legião de zumbis. Então, assim, eu cuido muito do meu corpo. Embora um tempo eu não cuidava, porque eu não levava a sério, hoje é um templo, cara. É um templo que o Espírito Santo ele mora. É um templo que o meu eu superior mora. Então eu preciso cuidar dele. A minha mente também tem que ser blindada sobre todas as coisas, até mesmo porque eu penso que nós somos um farol. E da forma que você está, irmão, seja fisicamente ou psicologicamente, você vai trazer luz para quem? Ou para o quê? Né? Enfim. É muito louco essa percepção e poder te ouvir sobre isso, porque é assim, é uma percepção profunda de, às vezes, coisas que as pessoas banalizam, né? Igual você comentou, poxa, não é cuidar, cuidar e ter todo o possível dentro desse universo de entender que isso. Que, poxa, não, eu tô cuidando porque é um templo, eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar do meu acesso ao meu eu superior. É muito louco isso. E tem a parte também de não querer morrer cedo, né, cara? Eu tenho um cagaço de medo de morrer cedo. Não, sério mesmo. Porque, eu tenho 27 anos, minha esposa tem 26 anos. Imagina, eu não cuido do meu corpo, da minha saúde, e eu morro cedo.
Assim, honestamente, eu tenho uma filosofia que aquela pessoa que ela parte cedo por não cuidar do corpo, por não levar a sério a sua saúde, é como se fosse um suicídio white. Aquele suicídio que é bonitinho. Não, toma mais uma cervejinha, come mais um doce, come mais uma besteirinha. Aquilo ali você está se permitindo se aproximar cada vez mais da morte. Sim. E assim, honestamente, eu tenho essa visão. Entendeu? É por isso que às vezes eu olho para algumas situações e eu falo, não, cara, eu vou estar me matando se eu começar a parada aqui. Eu não quero trazer esse suicídio para minha vida. Eu sei que pode até parecer um tema polêmico, mas enfim, né? E isso que você mencionou, inclusive, é retratado no nosso lar. No nosso lar. O filme ele fala exatamente sobre isso, o suicídio. Me veio à cabeça agora exatamente essa fala, porque assim, a pessoa ela vai se matando aos poucos. Sim. Ah, não, mas ela não se... Não. Irmão, você tá fumando, você tá se matando. Tá bebendo demais, tá se matando. Tá entrando no açúcar, tá se matando. Não tá se matando. E é muito louco isso, que assim, a gente estava conversando em off sobre isso, e o podcast tem me trago muito essa possibilidade. Eu penso muito que... Eu vou comparar, e é uma comparação para quem conhece, que vai falar que é muito extrema, mas o livro do Napoleão Hill sobre o Quem Pensa Enriquece, ele demorou 30 anos para escrever, mas conversando com pessoas bem-sucedidas. Sim. E isso é muito louco, porque assim, dentro inclusive desse mercado, eu demorei a achar pessoas da minha idade, eu vou fazer 40. Porque eu segui outra vida, outra coisa que, mano, era muito... Não tem essa preocupação com como eu tô fisicamente, sim. Porque assim, você vai trabalhar 16 horas, mano, a única coisa que você quer quando você acaba de trabalhar 16, 20 horas, sujo de graxa, dentro de máquina, você quer chegar em casa, tomar banho e dormir. Sim. A vida, durante muito tempo, a minha vida foi assim. E aí hoje, eu parando para refletir e ouvindo isso, eu acho que é muito essa teoria que eu tenho sobre a escrita desse livro que demorou 30 anos, é o que o podcast está proporcionando para minha vida. Massa. De tipo assim, poder escutar experiências e percepções de falar assim, caramba, mano, você tá cuidando do seu templo? Você tá cuidando do que é você? Porque, tipo, durante muito tempo, isso que você falou, desde a parte do mercado, desde disso tudo, para mim é uma desconstrução e uma reconstrução de percepções. Sim. De poder aprender ouvindo. Sim, porque é muito louco isso de... Eu não tinha o hábito da leitura. Isso que você falou, mano, minha cabeça mudou. E não é por causa do tema dos livros, mas como você começa a entender o que acontece dentro de cada uma dessas coisas. Tem um livro que eu li que eu falei, eu falo muito isso para minha esposa e para minha filha, que para mim mudou, e é uma única frase do livro que mudou, que ele fala assim, ó, se você não tiver tido resultados melhores do que quem escreveu esse livro, não questione os seus métodos até testá-los. E a vida é isso. Tipo assim, fulano alcançou tal coisa. Mano, se você não tem resultado melhor do que o dele, não fale absolutamente nada até você fazer algo que, tipo assim, você pode... E não é questionar o método do outro. Sim. Mas falar, poxa, hoje a gente pode conversar aqui e tá tudo certo. Porque mesmo, teve algo que criou essa possibilidade, as ondas, elas se conectam e vibrações se conectam que em algum momento... 6 anos atrás eu conheci o Vitor e o Carlos, que nos possibilitou estar aqui hoje. Sim. Olha que loucura. 6 anos atrás. Através então, tipo, e não aconteceria, ou aconteceria por um outro caminho que a gente também não conseguiria explicar. Então, tudo isso que você fala faz muito sentido. Porque é conexão de vibração do eu superior. Sim. É muito louco. Se estiver desalinhado, cara, as coisas não vão fluir. Não vai. Mas não vai, cara. Às vezes você é um cara extremamente incrível, mas por você estar com um lado da sua vida estar desregulada, você não vai se conectar com outra pessoa. Isso vai influenciar no seu resultado lá na frente. Então é por isso que assim, um empresário ele tem que estar assim, cara. Ele precisa estar alinhado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Porque isso ele compõe o ser humano e faz com que a gente tenha vida em abundância, que a gente ame o próximo, ame a si mesmo e prospere, né, cara? Enfim. E agora um outro momento, Tom, que eu falo para as pessoas que é muito curioso, eu gostaria muito de te ouvir. Sim. O momento que você vira a chave de você estar empenhando essa energia e você
começar a ter mais braços. Eu costumo dizer que é aquela condição que a gente percebe que o nosso dia não são só 24 horas ou 8 horas trabalhadas. A partir do momento que você tem alguém com você, você tem 16 horas trabalhadas todos os dias. Meu amigo. O caldo engrossa. Como foi essa transição e em que momento você falou assim, poxa, não tem mais jeito aqui, eu vou precisar fazer isso aqui diferente? Você fala com relação a contratações de pessoas para estar na empresa? Começar realmente, tipo assim, não, você deixa de ser Tom a empresa toda. O empresidiário. Exatamente. Aquela pessoa que fica presa na sua operação. Que tristeza. Você já viu esse termo, o empresidiário? Sim. Cara, eu já fui bastante. Ainda bem que eu vou até falar, se você não sabe o que é o empresidiário, é aquele empresário que ele fica preso na sua operação e tem medo de confiar nas pessoas. E é triste isso, porque tu não vai prosperar. Não vai. Centralizador, né? Quer fazer tudo, botar a mão na... Não. Tem um cirurgião, cara. Ele entra na sala e faz a cirurgia e vai embora. Pronto. O empresário é a mesma coisa. Ele tem que garantir com que as coisas precisam ser feitas, sim, posicionando as pessoas nos seus respectivos lugares e garantindo com que o resultado ele vai ser entregue, né? Porque se não ser entregue, a culpa vai ser dele. Porque sim, a incompetência dele fez com que ele não treinasse alguém, né? Não preparasse alguém para fazer aquilo dar certo. Então, assim, eu me recordo muito bem que eu era muito centralizador. E centralizador, uma dificuldade gigantesca de confiar e acreditar nas pessoas, gigantesca, né? Quando eu vi que eu não estava vivendo mais, eu falei, cara, eu preciso encontrar outras pessoas malucas que abracem essa causa aqui comigo e vivam esse negócio comigo. Uhum. Foi daí que eu comecei a designar funções para pessoas ali e elas começaram a executar. E não foi tipo assim, vários de uma vez. Não. Eu consolidei a metodologia e eu precisava de apoio, foi trazendo uma pessoa. Treinei essa pessoa, deixei ela capacitada, outra pessoa. Chegou um certo tempo que eu não precisei mais treinar essa pessoa. Essa primeira pessoa que eu treinei, ela já estava apta para quê? Para treinar as próximas pessoas. E aí a gente foi fazendo ali uma pirâmide, um ecossistema, uma estrutura, entendeu? Hoje em dia eu fico mais na gestão de negócios do que no treinamento de um colaborador. Sim. Ou até mesmo colocando a mão em uma coisa que não tenho a necessidade disso. Sim. E isso você mencionou, né, essa questão de ser centralizador. Eu acredito que acho que muitas pessoas passam por essa dor, porque a gente não é ensinado a fazer assim. Eu ia falar isso agora, não é educado. A gente não é ensinado a fazer isso. É muito louco porque, assim, eu venho de terceira geração de metalúrgicos. Minha família, meu avô, meu pai. Mano, uma coisa que eu sempre aprendi era essa loucura, mano. Todo mundo sempre trabalhou muito. Que é aquilo que você estava mencionando em determinado momento de, mano, tem que ser provedor, tem que alcançar suas coisas. Eu brinco que, assim, a meta era minha casa, meu carro e minha família. Tipo, era isso que eu precisava fazer. E um registro bom. Uhum. E quando eu alcancei isso aos 20 e poucos anos, eu falei, mano, e agora? Zerei. Qual é o próximo nível? Eu não sei, porque... E assim, eu acredito que minha família me ensinou bem pra caramba até esse ponto, porque, tipo, eu era muito novo, trabalhava com gente que tinha de tempo de empresa, de cargo, o que eu tinha de idade. E eu chefiava essa galera. Que isso? Então, tipo assim, eu acredito que eu aprendi. Só que chegou num determinado lugar que eu falo, mano, tá, e agora? Eu faço o quê? Tipo assim, eu só sei até aqui. E, tipo, isso eu falo porque muitas pessoas, quando não entendem essa condição, eu tive problema com essa condição psicológica de absorver a hora que eu não tinha mais. Tipo assim, pô, aconteceu um negócio, a empresa fechou, aí eu faço o que agora? Tipo assim, vou pra onde? E eu demorei a entender que esse momento de separar o que eu... Porque assim, eu sempre fui muito maluco nessa condição de, pô, a hora que eu não tinha mais o outro negócio, eu vou fazer uma agência, eu vou trabalhar vendendo como afiliado, mano, eu mergulhava em estudar. Maluco. Tipo, vou estudar. A típica pessoa que às vezes até não executa,
porque achava que tinha que estudar mais para poder, a hora que fosse executar, Uhum. e é o que acontece demais. É muita gente que você vê e fala, mano, eu estudei tanto e, mano, tá. Não tive resultado. Mas você aplicou quanto? Ah, não, quase não apliquei, Não, só fiz uma vez. Só. aí não vai, amigo. Aí não vai. E você mencionou, né? Pô, não, demorou 2 meses para eu fazer e acontecer. Não, você persistiu durante 2 meses. Foi. E isso que eu acho muito louco da gente poder compartilhar com as pessoas, de poder falar, peraí, mano, é 2 meses. Sim. E hoje você alcançou muitas coisas que as pessoas olham às vezes e falam, mano, queria tanto isso. Tá, você ficou 2 meses até você conseguir isso? Seu primeiro vendia passo? de 12 conto. Tá bom. Porque por um lado, cara, eu entendo essas pessoas porque como a gente vive muito na era do digital, o digital faz com que a gente se aproxime muito das pessoas. Muito, muito, muito mesmo. Então as pessoas olham para os processos, elas não olham para os processos. Eles olham para os nossos resultados e almejam aquilo ali e observam como se fosse um negócio fácil de ser feito. Mas não é, cara. É trabalho, é suado, é doloroso. Né? É noite em claro mesmo, é bater cabeça na parede. É pagar alguém para te ensinar, é ter um mentor. É pagar o preço mesmo. E isso é o link que eu gostaria muito de chegar, que depois de toda essa estrutura, você ensinar, que é o momento de realmente de compartilhar o que te fez chegar até ali e como fazer isso. Sim. E isso que você está falando, eu acho muito importante também, que é muito louco. Como você se descobre um mentor? Porque, primeiro foi dentro da minha estrutura, mas e de compartilhar isso? Como que esse novo momento de tipo, não, pô, tenho alunos, tem uma galera que está seguindo o que eu estou falando, eu tenho que entregar tudo, porque é igual você falou, né? E eu acredito muito nisso. Toda a sua trajetória baseada nisso é no quanto as pessoas confiam no que você tem para ensinar para elas como mentor. Sim. Então isso te consolida cada vez mais e isso vai te trazendo uma história cada vez mais sólida. Sim. E esse momento de começar a ensinar, se posicionar como mentor? Olha, observando hoje, desde pequeno eu tive envolvimento com o lado da educação. Eu tiro por isso porque o meu padrasto ele me colocou para poder aprender teclado, tocar piano, teclado. Quando eu aprendi as minhas primeiras notinhas, eu estava ensinando essas notas para outras pessoas. Você consegue perceber que, poxa, pode parecer meramente algo simples, mas aquele desejo de poder passar adiante uma informação simples já te torna um mentor. Depois, quando eu aprendi a mexer numa câmera, eu vi um amiguinho que estava interessado, eu falei, não, cara, vem cá, ou me tornei mentor dele. Depois eu entrei numa empresa que eu destrinchava mais alguns processos, e eu via que o iniciante estava começando, eu ia lá, ensinava ele, eu me tornei o mentor dele. Depois eu fui estudar para ser bombeiro civil, eu fui o melhor aluno da classe, e o dono da escola falou, cara, vem aqui dar aula de reforço para os... Eu falei, eu quero. Fui lá, aí eu fui fazer um curso de segurança patrimonial desarmado, cheguei lá, eu fui o melhor aluno da sala, chamei a atenção do coordenador da sala, ele falou assim, cara, você não quer vir para poder cobrir? Eu falei, poxa, mas eu nunca dei aula desse tema. Não, mas você sabe X, olha isso aqui o material. Não, isso aqui a gente passa para frente, amigo. Fui lá e fui dar aula. Foi disso de bombeiro até eu chegar no mercado digital. Quando eu cheguei no mercado digital, quando eu fiz a minha primeira venda, eu mostrei para algumas pessoas que me conheciam, eu falei, cara, eu fiz XYZ. A pessoa foi lá e fez XYZ, fez a primeira venda também. Ou seja, eu não me tornei mentor quando eu comecei no mercado digital. Sim. Isso vem desde a adolescência. Né? Eu venho ensinando outras pessoas de uma forma sutil. E não uma coisa que, nossa, eu estou fazendo isso aqui para me aparecer. Não, eu sempre tinha prazer de poder passar para frente um conhecimento. No mercado digital foi a mesma coisa. E eu não precisei ser o melhor em algo. Não foi. Eu não precisei ser a referência em algo. Eu era bom em apenas uma única coisa. Através daquela habilidade, eu passava para uma outra pessoa, aquela pessoa executava o que eu ensinava para ela, ela fazia dinheiro na internet, essa pessoa que fez dinheiro na internet contava para outra pessoa e falava, cara, aquele cara ali é bom.
Vai lá aprender com ele. Essa pessoa vinha até mim e falava, então vem, faz isso aqui. Ela fazia, tinha resultado e virava uma bola de neve. Sim. Entendeu? E isso foi me treinando. Lembra que eu falei para você que a arte de você ensinar não está ligada somente em você passar um conhecimento, mas você aprender também. Sim. Então eu fui aprendendo a desenvolver a habilidade de poder ensinar para as pessoas que tinham dificuldade, que, poxa, eu achava que não tinha. Às vezes a pessoa tinha dificuldade em ler, escrever, ou absorver uma informação, ou clicar no link, eu tinha que falar, cara, como é que eu vou ensinar essa pessoa? Como é que eu vou ensinar um velho a ligar um computador e entrar no Google e criar uma conta no gerenciador de anúncios? E fazer um anúncio de um produto? Como é que eu vou ensinar um adolescente a criar uma conta? Não, eu tinha que criar uma metodologia própria. Foi surgindo, foi crescendo, foi uma bola de neve. Então, assim, a minha jornada como mentor, ela não começou quando eu iniciei no mercado digital. Foi bem antes. Sim. Bem antes. Eu penso que é a mão de Deus, sabe, capacitando você. Afinal, hoje a gente tem 360 mil alunos. É muita gente, cara. É muita gente que confia no meu trabalho. E a gente, no meu caso, eu fui me especializando, me desenvolvendo, porque eu não sabia falar do jeito certo. Né? Eu trocava muitas palavras, um vocabulário extremamente pobre. Então foi lendo, foi buscando novos conhecimentos, habilidades, tendo mentor, que foi me capacitando cada vez mais para poder ensinar mais pessoas. Né? Porque lidar com a educação no Brasil é uma coisa muito séria, ainda mais falar de empreendedorismo, cara. Você falar de empreendedorismo para quem tem a mente fechada é quase dar um murro em ponta de faca. Às vezes eu tenho clientes que eu falo, irmão, começa no mercado digital, pelo menos para você fazer uma renda extra. Não, isso aí é golpe. Como que isso é golpe, cara? Eu vou lhe ensinar a criar um anúncio para você vender esta caneca para quem tem vontade de tomar um chá. Este bendito que não... Ele tem a vontade de tomar um chá e ele está precisando de uma caneca. Você vai pegar essa caneca e vai levar até ele através de um anúncio. Pronto. Não, isso não funciona. Sacou? Aí a gente tem que mudar a linguagem, a comunicação e fazer com que a pessoa entenda que, né, a mensagem ela é palpável. E quando as pessoas acreditam, falam, cara, pronto, rapaz, consegui. Desbloqueei. Não, mas é muito louco. E assim, a gente vê o quanto você estava falando, né? A questão de compartilhar, mano, o quanto isso é importante. Sim. E eu acredito que é uma das coisas, assim, que é um dos caminhos que você mencionou sobre a mão de Deus, que eu acho que Deus nos permite retribuir para tudo que está escrito, tudo que há por vir, porque ele é dono do que foi o passado, do que é o presente e do que é o futuro. Então eu acredito muito nessa questão de, poxa, a gente poder ter essa dádiva de compartilhar, mano. Eu acho isso muito louco. Então, assim, é top isso que você tá falando, porque é muito bonito e muito bacana. Tipo, não, eu tava num serviço que, pô, eu vou ensinar o cara que tá entrando agora. Pô, eu aprendi umas notas ali no teclado e vou ensinar. Pô, isso aqui eu tenho possibilidade de ensinar e alcançar esse número de pessoas, de alunos, né? E alcançar todo esse número de alunos. Eu costumo dizer que, agora me corrija se eu estiver enganado, música é um negócio que leva a gente para um nível totalmente diferente, a possibilidade de aprender. Ah, sim, com certeza. E é uma coisa que até vi esses tempos atrás, eu estava lendo sobre, que comprovadamente é o único tipo de arte que nos faz trabalhar a mente como um todo. Sim. E isso é muito bacana, que você fala assim, caramba, você faz várias outras coisas e fala, não, você está usando partes. Sim, cara. Música, não. Música você está usando tudo. Cara. Tudo. Tudo, literalmente tudo. E é muito louco isso, porque assim, você mencionar sobre isso, e hoje? Você ainda senta no piano, toca, ou não, é algo mais... Assim, eu vou dizer que é raro. Eu já toquei na igreja, né? Então, antigamente eu tocava, fluía bem mais. Hoje em dia, a vida... os negócios acabaram meio que não permitindo com que eu tivesse ali o mesmo compromisso, né? Mas se colocar um teclado na minha frente ali, pô, que bacana. Solta um som, né? Pô, que legal, que top. Eu acho um negócio muito bonito. Nunca tive essa percepção com teclas e cordas. O negócio era um pouquinho mais instrumento de sopro, mas eu acho muito bacana. Tipo, eu já acho incrível, cara, instrumento de sopro. Eu falo que é uma coisa que, assim, são artes que, mano, levam a gente para um nível de... Eu falo que para quem não entende o que é tocar, para mim, o que ilustra muito é aquele desenho, uma animação chamada Soul, não sei se você já viu, de um pianista que toca jazz,
E acontece, é um desenho acho que da Pixar, que é um rapaz que ele alcança, o objetivo dele é tocar com uma pessoa muito famosa do jazz, ele é um pianista, só que acontecem uns percalços com ele, só que o que ilustra, no momento que ele vai ensaiar com essa pessoa, ele começa a tocar o piano e mostra ele tendo, vamos ilustrar dessa forma, um desdobramento. Sim. E ele começa a tocar, e aí ele fala, ali eu vou para um lugar que mais ninguém vai. Aquele lugar é meu. Cara, por diversas vezes aconteceu comigo já. Sim, às vezes, assim, é porque dependendo da música que você toca, você acessa um ambiente espiritual muito, muito forte. Mas quantas vezes, cara, eu tava tocando em cima do púlpito, assim, eu sentia que como se eu tivesse, sei lá, cara, destransfigurado, não sei, cara, um negócio bizarro, uma experiência, assim, que eu acho que só quem se entrega, de fato, pra música, né, vai conseguir entender. E é tão louco isso que você tá falando, né, de ter acontecido, que eu falo assim, mano, é uma das poucas formas que eu encontrei de explicar o que é tocar. O que é realmente você sentir a música e falar assim, mano, você vai pra um lugar que você não tem explicação, você só vai. É porque você vê aqueles guitarristas que quando eles estão fazendo solo, eles ficam... Não é? Tipo, os caras estão se entregando. Não, o cara tá longe. O pianista mesmo. Antigamente eu não entendia porque que os caras ficavam... O Stevie Wonder lá, cara, meio... Hoje em dia quando eu toco, eu já boto aqui e já começo a jogar de lado. Aí é natural, cara, já vai embora. É muito louco isso e engraçado de a gente poder lembrar isso, né, mano? Que é muito... São sensações, são experiências sensoriais que nos levam a lugares que às vezes dificilmente... é tão louco isso que hoje eu tava tomando café com a minha esposa e a hora que eu comecei a comer, eu falei, nossa, mano, esse café me trouxe uma sensação que é muito louca, de tipo, eu lembrei da minha infância, porque eu falei, mano, isso aqui era a minha infância. Porque a gente sempre brinca, né, que esse negócio o pessoal fala muito, tá, margarina, não sei o que e tal. Mano, eu vim de uma origem muito humilde, ter determinadas marcas era, mano, bem difícil. Mas aí a gente parou pra comer assim, falei, mano, esse cheiro, de manhã cedo, um cheiro de margarina. Eu falei, mano, tá cheirando margarina. A gente saiu de casa para vir pro escritório e no caminho esse cheiro. Eu falei, mano, isso aqui é cheiro de margarina, eu vou comer pão com margarina. Aí, tá, eu fui lá e comi um pão com margarina. Eu falei, mano, como isso é louco. Eu comendo um pão, eu tô voltando à minha infância, quando eu era criança. Doideira, né, cara? Eu falo, mano, como que a mente da gente é algo tão louco, né? De recordar um negócio que fala, caramba. É perigoso você lembrar de coisas que era da sua infância, mas você não lembra de coisas que aconteceu ontem à tarde. Exato. Doideira, né? E eu acho que música também tem muito isso. Tem. Música traz muito essa sensação. Tem. Eu lembro da primeira musiquinha que eu aprendi. Caramba, que doideira, louco. Cara. Lembra do teclado. Doideira, cara. Olha que foi, sei lá, eu tinha meus 8 anos de idade. Caramba. 8, 9, quase 20 anos atrás. Cara. É muito louco isso. Pergunta que eu comi ontem no jantar. Não sei. Não lembro. Não sei o que tinha lá, não, cara. Não, e é muito louco. E assim, agora trazendo para uma outra percepção, que é uma coisa que eu costumo também trazer, eu falo que a minha meta é 150 anos, pelo menos. Mas eu gostaria muito, Tom, de um momento que a gente pudesse refletir sobre e o que você gostaria, se você recebesse exatamente essa dádiva, e se você poderia compartilhar isso com a gente. Naquele último segundo, não interessa quando, como, mas você recebeu um presente de olhar para trás e ver toda a sua trajetória. O que nesse momento você gostaria de ver? Ou que você está vendo nesse momento? Tipo essa reflexão de legado, de construção. Poxa, eu alcancei determinadas coisas. O que você gostaria de naquele último... foi o que eu brinquei, né? Tipo, a minha meta é 150 anos. Eu quero viver esse momento aos 150 anos. Sim. Pro Tom, receber essa dádiva de poder olhar para trás e ver toda a sua trajetória. O que você gostaria de ver nesse momento? É um exercício que eu gosto muito de fazer e ter esse momento do convidado de falar, mano, eu nunca talvez pensei nisso. É porque a gente vai abrindo janelas, né, na nossa mente aqui. O que eu gostaria de ver se eu estivesse... No seu último momento, você recebeu a dádiva de poder ver toda essa trajetória. O que você compartilharia com a gente que você está vendo nesse momento? O que você deixou de legado? Família, desejos que você ainda
estão para vir, mas o que você... Cara, eu acho que eu focaria muito nas brincadeiras que eu faço com a minha esposa. Uhum. Né? Tipo, acho que ali eu ficaria ali naquele momento porque ela é a minha família, é dela que vai vir nossos filhos, é ela que conhece o Tom Dimas na sua essência. Acho que eu curtiria mais, eu focaria mais ali. Ah, mas tem mãe, pai, irmão, empresa, conquista. Não, passa. Uhum. Eu focaria naquele momento ali. Né? Que top, mano. Naqueles momentos ali que você pode ser quem você é sem nenhum personagem ou qualquer armadilha, ou não armadilha, mas armadura, posso Uhum. muito bem assim dizer. Eu olharia e falaria assim, caramba, será que nesse momento eu estava me entregando 100% como amigo, esposo, irmão, companheiro, né? Eu buscaria construir, observar para esse momento. Puta, que top. Né? Que louco. Que... Mano, é assim, emocionante, mano. E parabéns por esse coração, velho. Tipo, a gente teve a oportunidade de estar se conhecendo aqui hoje, mas, mano, que louco. E Obrigado, cara. parabéns, que é muito. Obrigado. É algo assim, muito. Como que eu posso dizer? É uma forma muito madura de olhar pra vida, mano. Porque, tipo, mano, é, é Ela que vai realmente. estar lá, irmão. É exato. É louco. Ela que vai estar lá até quando você dá o último suspiro. Ela que vai estar lá quando você chorar, quando você rir, quando você falar, cara, não vou dar conta. É ela. Então eu penso assim que acho que se eu tivesse a oportunidade de olhar para trás, seriam mais para os momentos assim que a gente Uhum. estivesse juntos, as brincadeiras, as idiotices, né? As quinta série da vida. Esses momentos são os momentos mais, para mim, os momentos mais ricos. Eu falo para todo mundo, cara. Cara, não tem dinheiro que pague. Uhum. Você tá ao lado de alguém que o dinheiro é insignificante, o ego é insignificante, os feitos com as suas mãos é insignificante. Para falar a verdade, até o seu legado é insignificante. Né? Uma vez que você tá com a pessoa que você ama de verdade e aquele ali é recíproco, cara, vocês podem morar no meio do nada sem ninguém conhecer vocês. Mas se você for um homem fiel, temente a Deus e cumpre seu propósito como homem, cara, você tem tudo. Tudo. É a minha forma de pensar. Caramba. Rapaz, e é o que eu falei, mano. Eu fico. Eu costumo brincar, né? Poucas coisas me deixam sem palavras. Eu gosto de falar, bastante. Você pode perceber, mas, mano, parabéns, top. Nossa, cara. Que incrível essa percepção. Então, mas caminhando aqui para o final desse episódio, já vou deixar aqui o convite para as portas aqui da agência estão Só abertas. chamar. Bater um dedinho de prosa. E eu queria muito que, se você pudesse deixar uma mensagem, e aqui não é falando sobre a área de atuação, mas sobre as pessoas que desejam ou sentem, né, essa inconformidade de viver a condição que estão hoje. Uhum. Que eu costumo dizer que tem muita gente que pode estar assistindo a gente que acaba, a culpa é... Sempre tem muitos culpados, mas nunca para si de, poxa, eu vou fazer isso diferente. Gostaria se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que nos estão nos acompanhando até aqui, as pessoas que nos acompanham, que seguem a gente, que fazem realmente isso aqui estar acontecendo. Sim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa galera. Né? Olha, a câmera agora é sua. E aí, meu joia? Bom, eu sou o Tom Dimas, tá? Talvez a gente não se conhece muito bem, mas eu acredito que a mensagem principal que eu deixaria para você e para sua vida é: dê um basta. É uma frase tão simples, mas se você for refletir, ela tem uma profundidade gigantesca. Dê um basta todas as vezes quando você procrastina para fazer o que precisa ser feito. Dê um basta todas as vezes quando você começa algo e não termina.
Dê um basta quando o seu ego começa a subir, você achar que é melhor que os outros. Dê um basta quando você acha que não é necessário se espiritualizar e ficar mais próximo a Deus. Dê um basta todas as vezes quando você ignora quando alguém precisa da sua ajuda. Você sabe que a pessoa precisa da sua ajuda. Então, a palavra dê um basta na pobreza, na ignorância, na arrogância, né? E é isso, cara. Eu penso que na nossa vida a gente precisa dar um basta. Basta de ser frouxo. Trai a sua esposa, dá um basta nisso. Trai o seu esposo, dá um basta nisso. Né? Tá vivendo uma vida de superficialidade, dá um basta nisso. Vai buscar profundidade, estudar. Se você vive na bagaceira, cara, dá um basta nisso. Foi o que aconteceu com a minha vida. Eu tô aqui hoje porque eu dei um basta. Eu dei um basta na pobreza. Eu dei um basta na pobreza. Eu falei, cara, não dá mais. Não dá mais. Eu não quero viver mais assim. Eu preciso mudar a minha vida. Como é que eu vou mudar a vida da minha família se eu não vou mudar a minha própria vida? Eu preciso dar um basta nas minhas atitudes que me fazem estar colhendo os mesmos resultados sempre. Tem que fazer algum treino diferente. Sim. Né? Então, essa é a minha mensagem para você. Dê um basta. Né? Basta. Chega. Deu por hoje. Vou fazer de novo. Diferente. Então, incrível a oportunidade desse bate-papo. Foi um prazer gigante, mano. Eu tô muito, muito feliz e grato por essa oportunidade. Gratidão toda minha. Que, mano, foi muito top e, de novo, deixo mais convites aqui pra gente poder se aprofundar. Eu gostaria muito de deixar aqui um convite que a ideia do podcast, igual eu falei, de compartilhar. A gente quer fazer rodas de empreendedores aqui. Legal. Sentar 4 empreendedores aqui. Vamos falar. Taca pau, compartilhar. Vamos. Porque eu falo que isso, acredito que acrescenta demais e traz crescimento. Sim. Então, poxa, é muito bacana poder ter uma ferramenta para poder alcançar essas pessoas. Cara, eu fico pensando, é isso que você falou. Se as pessoas se reúnem numa sexta-feira para poder falar merda, besteira, bebê, por que nós, que somos gente boa demais, a gente não se reúne para poder trocar ideias sobre negócio, pessoa, Cristo, missão, visão, valores, Sim. Como a gente pode impactar melhor a vida dos nossos colaboradores, outros empresários, pessoas que querem evoluir financeiramente, Sim. espiritualmente, intelectualmente. Cara, se a galera tem a sua turma, a gente também tem que ter a nossa turma, entendeu? Exatamente. A gente tem que ter ali aquela galera que está no mesmo caminho. Porque, para você pensar, se você é um empresário, você tem um time ao lado de você. Você precisa estar energizado de pessoas que têm a mesma fé, que passa na pele a mesma coisa que você. Sim. Para quê? Para que você tenha força de liderar o seu time, né? E por diante, cara. Então, só chamar nós aí que a gente brota. Muitíssimo obrigado. Te agradecer aqui novamente. Agradecer também ao QG21 que pôde nos proporcionar esse momento. É a agência que patrocina aqui esse espaço e esse nosso sonho. Perfeito, na verdade, cara. É algo que, assim, poder estar aqui foi a agência que trouxe essa possibilidade pra gente. A gente agradece sempre. E para você que ficou até aqui, olha, já ia estar esquecendo, rapaz, de um negócio aqui. Esquece Tom, não. Tom, tem um negócio que eu tenho que te pedir e deixar um desafio aqui para você. Manda bala aí. Todos os nossos convidados, ele tem só uma missão. Sim. Ter mais visualização e curtida do que o vídeo anterior postado ao dele. Então é só isso que a gente pede para todos os nossos convidados. Eu acredito que para você tá bem tranquilinho. O convidado acho que está lá com 1000 e poucas visualizações. Eu acredito que isso aí vai ser facinho. Mas é um desafio que a gente deixa para os nossos convidados aqui, que dessa forma a gente acredita também que a gente consiga trazer mais visibilidade para todos os nossos convidados. Sim. É um projeto que a gente está começando, igual você brincou na hora que chegou, é um bebê ainda, mas é um bebê que a gente está cuidando com muito carinho. E eu vou aproveitar uma coisa que eu acredito que vai estar nas redes sociais, né? Você estava falando, eu vou mencionar aqui aos agradecimentos. Manda.
fazer uma pequena revelação aqui ao nosso público, porque eu acho que já vai estar nas mídias sociais. A gente descobriu essa semana que eu serei papai de mais. Seremos 4 agora. Eu já tenho uma menina de 11 e agora a gente descobriu sexta-feira que tá vindo mais um baby a caminho. Então, olha isso. Deixar aqui gravado isso aqui que a gente tá muito, muito feliz. Que nem diz minha filha. A gente ainda tá entendendo como lidar com essa emoção. Exatamente. Cara. Que é muito diferente. Mas aqui deixar um agradecimento em especial e aqui deixar isso registrado para minha queridíssima esposa que está na mesa ali com a gente, mas deixar aqui meus agradecimentos porque a gente está realizando mais um sonho junto, a gente está construindo tudo isso e a gente acredita que esse é o caminho que a gente tem e o nosso propósito. Deixar sementes e que possam perpetuar o que a gente aprendeu e o que a gente tem a ensinar e o que elas possam viver. Então, meu agradecimento a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Senta o dedo no like, não deixa de comentar e compartilhar, que é só desse jeito que a gente sabe se realmente a gente está fazendo a diferença. Exato. E se está trazendo algo aqui que possa acrescentar na sua vida. Então, compartilha, fala para todo mundo. As redes sociais do Tom vão estar aqui embaixo. Segue. Tenho certeza que a grande maioria aqui que vai estar acompanhando a gente já te segue, mas você que não conhece, mano... É facinho, só Tom Dimas. Vai estar tudo aqui embaixo também, mas, gratidão a você que nos acompanhou. Muito obrigado e até mais!